Então, irmãos, continuando aqui nosso estudo que iniciamos quarta passada, Atos capítulo 1, nós não conseguimos concluir todo ele e agora a gente vai dar continuidade a partir do verso 14. Só que antes de entrarmos aqui no verso 14, eu só quero dar uma palavra a respeito do surgimento da igreja, principalmente a Batista e outras igrejas que eu mostrei lá naquele mapa, né? Que eu mostrei para os irmãos. Porque aí surge uma pergunta, né? E os movimentos pentecostais, as igrejas pentecostais, que ano elas surgiram? Né? Em que século elas surgiram? Bom, os movimentos pentecostais, eles não são oriundos nem lá dos cristãos, juntamente conosco, e nem na Reforma Protestante. No surgimento ali daquelas igrejas, né? Que surgiram a partir da Reforma, elas também ainda não existiram, né? Elas não existiam. Elas só vieram surgir muitos anos depois. A igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, ela é recente, ela surgiu no século XIX, tá? Mais precisamente em 1911, né? Que foi quando nasceu a Igreja Assembleia de Deus. Ela cresceu muito, né? Houve uma explosão muito grande em sentido de crescimento, mas ela é uma igreja nova, ela é bem recente, ela é do século XX, né? Essa é a história ali do surgimento das igrejas. Então, entrando aqui no verso 14, né? Verso 14 diz assim: "E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, irmão de Jesus." Então, nesse momento aqui, os irmãos de Jesus que ainda não tinham crido nele, João capítulo 7, verso 5, vai contar isso, puderam se converter com a ressurreição de Jesus. Eles só se converteram, eles só se renderam, né, a Jesus, aceitando ele como Salvador da sua vida, após verem a ressurreição dele. Então, neste momento aqui, os irmãos de Jesus, juntamente com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, estavam reunidos ali em oração. Então, isso mostra a importância da igreja, né? A vida de oração da igreja, a importância de se orar, a importância de se buscar. E a Bíblia ela dá muitos exemplos assim, inclusive Jesus foi um homem de oração, né, constante. Eu costumo dizer que Jesus, quando ele não tinha tempo de orar, ele largava tudo e ia para o deserto, né? Certa vez ele largou ali várias pessoas precisando da cura, precisando do milagre, e foi orar. Então Jesus sempre foi um homem de oração, para nos deixar o exemplo disso, né, sobre a necessidade de orar. E aqui nós vemos então a uma comunidade, um grupo se unindo para orar, né? Então demonstrando para a gente a importância da oração. Agora nós vamos para o verso 18. Verso 18, ele diz assim: "Ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado, e precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio, e todas suas vísceras se derramaram." Bem, aqui nós entramos numa parte onde os discípulos tinham que colocar alguém no lugar de Judas, tá? Eles estavam procurando ali um substituto para Judas. Então, Lucas aqui vai descrever alguma coisa a respeito do acidente que envolveu Judas. E aqui a gente cria, né, uma certa polêmica, porque desde sempre, quem nasceu no lar cristão, desde criança, ouviu e aprendeu que Judas morreu enforcado. Para aqueles que se converteram já adultos, né, desde que se converteram, ouve que Judas morreu enforcado, ok? Só que nesse ponto da Bíblia, nesse ponto da palavra de Deus, nós vemos aqui outra informação. O que o texto está dizendo? Está dizendo que com aquelas moedas que Judas recebeu para entregar Jesus, ele comprou um campo, comprou um terreno, e nesse terreno
nesse terreno, tá? Ele caiu, ele se precipitou, ele caiu e se rebentou ao meio. Algumas traduções falam que aqui fala que as vísceras saíram. Outras traduções diz que diz que caiu as suas entranhas, né? Enfim, os intestinos dele abriram, né? A barriga, né, ao meio estourou e os intestinos saíram. Então essa é a informação que Lucas conta a respeito de Judas. Então como resolver isso? Ele morreu enforcado ou morreu arrebentado pelo meio? Bem, se a gente for voltar lá em Mateus capítulo 27, verso 5, depois você confere na sua Bíblia, vai dizer que Judas, após jogar as moedas, se aqui ele compra um terreno, é porque ele não jogou todas as moedas, né? Então ele jogou algumas moedas lá, e o texto de Mateus 27, 5 vai dizer que ele foi se enforcar. Repare que o verbo está no futuro. É como você projetar alguma coisa, falar que vai fazer, mas não fazer. Né? Você diz que vai fazer, mas acontece um imprevisto, acontece alguma coisa e você acaba não fazendo aquilo que você falou que ia fazer. Então, dá uma ideia aqui de que Judas saiu, né, com a intenção de ir se enforcar, mas no caminho, né, tendo em vista que na Palestina os terrenos eram íngremes, né, e as pessoas andavam na diagonal, né, atravessando, né, o terreno, o decline, né, aí então dá uma ideia de que ele ao passar por essa estrada ele caiu e se rebentou pelo meio, um acidente, né, ia se enforcar e acabou morrendo antes. Outros pesquisadores, outros estudiosos dizem que ele foi sim se enforcar, mas a corda arrebentou ou o galho quebrou, né? E antes da morte chegar pelo enforcamento, ele cai e se arrebenta pelo meio, se parte e morre nessa situação aqui, ok? Então, só para os irmãos terem ali uma ideia de que, às vezes, a gente, né, aprende uma coisa, mas é estudando a Bíblia, estudando a Palavra de Deus, é que a gente vai ver as coisas nas suas minuciosas, né, nas suas minuciosas interpretações, beleza? Claro que algumas traduções vai dizer que, por exemplo, a NVI, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, se você tiver essas traduções, quando você vê lá, quando você lê Mateus 27, 5, vai dizer que ele se enforcou. Mas quando você chega aqui em Atos, capítulo 1, 18, vai falar isso aqui, do mesmo jeito, ok? Então, até para isso a gente tem que tomar cuidado com essas traduções, né, que a gente compra, que a gente adquire, para saber, né, a exatidão das palavras, ok? Eu prefiro ficar com essas mais tradicionais, né? A Revista Corrigida, a Atualizada, Almeida século XXI, essas traduções mais antigas, porque, né, quando você compara, quando você fecha, né, os textos, os versículos, como esses dois, por exemplo, um se encaixa com o outro, tá? Então, optando por essas traduções, a gente vai ver que aqui Lucas, ele faz sentido essa explicação, né, de que ele foi se enforcar, ele tinha projeto de se enforcar, mas acabou surgindo ali um acidente de percurso, beleza? E aí, a gente vai então para o verso 26, né? Verso 26, para a gente encerrar ali esse capítulo 1. E aí, na próxima quarta-feira, a gente entra no capítulo 2 de Atos, beleza? Então, verso 26 diz assim que tiraram sorte e a sorte recaiu sobre Matias. Desse modo, ele se juntou aos 11 apóstolos. Bom, aqui, verdadeiramente, os discípulos, eles se tornam apóstolos. Qual a diferença de um para o outro? É que discípulo, né, a palavra discípulo significa aquele que segue ou aquele que aprende, né? Ou é seguidor ou aprendiz.
É isso que eles faziam quando estavam com Jesus. Eles seguiam Jesus e aprendiam com Jesus. Eles não faziam nada, eles só seguiam Jesus, obedeciam as suas ordens, obedeciam aquilo que Jesus fazia e aprendia com Jesus. A partir da ascensão de Jesus, agora é eles que têm que fazer. Então, eles se tornam apóstolos. Apóstolos significa mensageiros ou missionários, beleza? Então, deu aí para a gente saber, né? Ver distinguir a diferença de um para o outro, né? Alguém diz que apóstolo é aquele que viu Jesus, né? Aquele que vê Jesus. Inclusive, Paulo vai defender o seu apostolado porque ele viu Jesus, né? Apesar de Jesus já ter subido quando ele se converteu, ele viu Jesus quando ele, a caminho de Damasco, Jesus aparece para ele. Então, tem a ver, sim, tem a ver também essa questão de que apóstolo é aquele que viu Jesus. Bom, uma coisa que nos chama a atenção nesse verso de número 26, que é o que nós estamos vendo agora, é que eles usam uma espécie de sorte, né? Uma espécie de sorte aqui, e essa sorte caiu sobre Matias, e aí Matias foi o escolhido no lugar de Judas, o que se enforcou ou o que caiu, né? Se arrebentou pelo meio. O que é essa sorte? Nós somos orientados a não usar sortes, né? Nós somos orientados a nós não jogamos, não apostamos, nós não vamos lá na casa lotérica comprar, né, aquelas, marcar lá a loteria, né, para ganhar dinheiro e tal, na Sena, Mega Sena e essas coisas todas, né? A gente nós não fazemos uso disso, né? Somos orientados a não fazer, né? Porque isso não é bom, isso não retrata aquilo que Deus nos dá através do nosso trabalho, através do nosso esforço. É um jogo de sorte e de azar. Alguém sai perdendo para outro sair ganhando, não é verdade? Você tem que pagar para isso. Então, nós não somos orientados a, por exemplo, jogar na loteria ou fazer uso de qualquer jogo que envolve dinheiro, que envolve você pagar para adquirir. Mas é costume, às vezes, a gente usar uma espécie de par ou ímpar, essas coisas. Então, aqui, os apóstolos, eles usam uma espécie, né, de sorteio para eleger Matias. E esse sorteio, né, contemplou Matias. Deus aprova esse tipo de coisa, ou Deus estava nesse negócio? O que acontece? Muitas vezes Deus ele usa uma cultura, um lado humano, uma prática humana para realizar seus propósitos. Então é como se Deus não aprovasse, mas permitiu que eles escolhessem, claro, através de oração, após orarem, né, jogarem isso. Então Deus ele age na vida das pessoas sem interferir na ação humana, entendeu? Então Deus permite o costume, os usos e costumes para realizar um projeto seu, um propósito seu. No Antigo Testamento está lotado dessas coisas, né? De sorte, de tal, né? Irmãos que quiserem, eu posso passar algumas referências, só me pedir depois que eu passo várias referências que nós temos do Velho Testamento. E dentro dessa linha, né, de sortilégio, existem muitas outras coisas que tudo converge para esse jogo de sorte ali, ok? Mas, fechando a conta, representa isso aí. Deus ele usa usos e costumes humanos para realizar os projetos seus. Beleza, meus irmãos? Então, qualquer dúvida, fale conosco, comigo, pastor Nilson. Estamos ali para ajudar os irmãos. A proposta desse estudo é dar conhecimento, é fazer com que os irmãos cresçam no conhecimento da palavra de Deus. E assim, né, nós estaremos aprendendo com a Bíblia, estudando a fundo a palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos e até a próxima quarta-feira iniciaremos o capítulo 2.